Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai dar seguimento aqui ao nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, hoje com 3 capítulos, capítulo 25, 26 e 27, né? Ou 5, 6 e 7 da segunda parte, como acharem melhor. Lembrando a todos que na semana que vem a gente vai ter o último Amivale com Vida do ano, com o Sérgio Serchi, que é um dos autores do livro Cura Espiritual na Visão Espírita. Então, ele vai estar vai estar aqui conosco na próxima quarta-feira, né, que ele vai falar a respeito do trabalho deles lá e a respeito também do próprio livro, né? Então, quem tiver interesse, na próxima quarta-feira, dia 14, às 20 horas, depois aqui do nosso encontro, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, como sempre, né? E essa vai ser a nossa última reunião de estudo do ano, né? Na próxima quarta-feira, em que a gente faz aquele recesso, aí o mês de janeiro a gente para e retorna no mês de fevereiro com os restantes dos capítulos do livro Evolução em Dois Mundos, né? Então a gente faz esse recesso a partir do dia 14 de dezembro e a gente retorna os estudos da Amivale no mês de fevereiro, né? Bom, vamos dar início aqui, capítulo 5, apresentação dos desencarnados. Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns humanos? O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos, quando se comunicam na Terra, podem variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proventosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõe realizar. Então, isso aqui basicamente é aquela situação. Determinados espíritos, às vezes, podem se apresentar numa reunião mediúnica como um preto velho, né? Ou como um cientista, de acordo com as vivências até que eles tiveram em encarnações anteriores. De acordo com a necessidade do momento, eles têm essa capacidade de se apresentar como desejo, né? Como esse exemplo que eu dei, né? Em um determinado local, eles podem se apresentar como um preto velho, enfatizando mais a humildade, né? A simplicidade, né? E, de acordo com a necessidade, em outro local, como um cientista, né? Falando a respeito de questões complexas, né? Que, vamos dizer, necessitam de um cabedal de conhecimento muito maior, e assim eles vão fazer de acordo com experiências anteriores que tiveram, porque numa vida eles podem ter tido uma experiência, né, como um negro, né, simples, escravo, numa outra como um cientista, um estudioso. Então, isso aqui é o que ele está querendo colocar, né, nesse trecho. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que efetivamente se encontram. Essa é a forma mais natural deles se apresentarem, que é a forma que realmente eles estão naquele momento, né? Salvo os espíritos que têm uma condição moral, intelectual superior, como a gente falou anteriormente. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico, roupagem toda ela confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais com que envolve a mente mediúnica encarnada. Recursos esses nos quais plasmam, como lhes seja possível, as imagens que desejam expressar e que adquirem para a percepção do médium coloração e movimento, fazendo-se exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipnose provocada. Isso a gente já viu em capítulos anteriores, né?
em que às vezes o espírito ele faz uma projeção mental de uma cena, de uma situação na mente do médium, né? Isso a gente já nesse livro mesmo, em capítulos anteriores, a gente já discutiu a respeito disso, né? Às vezes aquele espírito quer mostrar uma situação e ele faz uma plasma na mente do médium uma cena, um acontecido passado ou uma cena que ele deseja ilustrar aquela situação. Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre médium e a entidade que o influencia, sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões, durante a interligação mentopsíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. Aqui uma outra questão. Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças proféticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? A mente não comanda as moléculas de algodão do vestiário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-los segundo as suas necessidades no mundo. Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender esse ou aquele imperativo de nossa apresentação, né? De certa forma, vai plasmar também as vestes que queira se apresentar, né? A mente é que atua sobre a matéria sutil, né, no plano espiritual, para plasmar esse tipo de vestimenta que o espírito se apresenta. Aqui a gente já vai para o capítulo 6, né, ou 26. Justiça na espiritualidade. Esse capítulo vai tratar sobre a questão da justiça. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existe aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que os magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. Então, assim, a nossa justiça aqui, os nossos tribunais, eles são um reflexo daquilo que acontece no plano espiritual. Só que a única diferença é que no plano espiritual superior, o que rege esses tribunais, esses locais santuários de justiça, é realmente o interesse coletivo, não o interesse individual, não o egoísmo, não o orgulho, mas realmente o que é levado em conta em primeira instância é realmente as questões da justiça, né, que a gente muitas vezes aqui nos nossos tribunais humanos, né, pelo egoísmo e pelo orgulho, essas questões realmente de justiça ficam num segundo plano. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças e informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Esse trecho aqui, esse parágrafo é bastante interessante, que esses julgadores, né, que estão no plano superior, eles vão levar em consideração uma série de fatores, né? A própria vivência daqueles espíritos, né? O aspecto psicológico, o aspecto social, né? E sempre visando não uma punição, mas uma orientação para que aquele espírito possa se conduzir de uma forma melhor, né? Então, o que se visa não é punir, o que se visa é amparar e ajudar dentro da justiça aqueles espíritos que ali estão sendo colocados, né? Sempre levando esses múltiplos aspectos aqui em consideração.
não simplesmente querendo punir. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E, em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas, que, no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranharam, não só pela influência, como que atua nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais amam, suplica por si mesmo a sentença punitiva que lhe reconhece indispensável à própria restauração. Então, aqui ele está dizendo que, na realidade, os espíritos que já têm um nível de consciência, de entendimento maior, eles mesmos já compreendem os próprios erros. E eles mesmos querem resgatar esses erros, pedindo oportunidades para que isso seja feito. Já os espíritos com um nível de consciência, de entendimento menor, né, isso também é levado em consideração. Aí é o que ele diz aqui, que, vamos dizer, as sentenças são dadas de forma vamos dizer, sem muita participação daquele que errou. Né? Então, a justiça também está relacionada ao nível de entendimento, de compreensão, né, de cada espírito e o seu desejo de resgatar naquilo que ele errou. Né? Aqui o capítulo 27, vida social dos desencarnados. Aqui ele vai começar a falar um pouco da vida social no plano espiritual. Como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Egressas do próprio mundo em que lhes tramam os elos da retaguarda, quando não se desvaíram nas faixas infernais, igualmente imanizadas ao planeta de que se originam, trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres, menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Então, assim, ele está falando das questões sociais, né? Da vida social. A vida aqui é um reflexo da vida no plano espiritual. Aqui, da mesma forma que a gente procura progredir na questão, profissional, nas questões de relacionamento uns com os outros, né? nos agregando em vários tipos de agremiação, de acordo com os nossos interesses. No plano espiritual, que isso vai acontecer da mesma forma. Né? O desejo de melhora também é sempre constante. Né? A lei da evolução, ela é constante e presente nas nossas vidas. Convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhe enervou ou aflige o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras, junto aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimizadas pela vaidade ou pelo orgulho que ainda lhes medram no seio, e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em que, se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesouraram consigo. Quase todas, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência.
aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres. Exatamente. As pessoas vão se aglutinando em, vamos dizer, concentrações sociais, como aqui na Terra, de acordo com as afinidades culturais, né, com os gostos, com as afinidades espirituais também. Então, nada mais é do que um reflexo da própria... A vida na Terra nada mais é do que um reflexo da própria vida, como ela ocorre no plano espiritual. Característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesma e a benefício dos outros. As regiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas, quando possível, organizando-se aí, sob o seu patrocínio, extensa obra assistencial. A gente tem, através da própria obra de André Luiz, vários exemplos disso, que vários grupos de trabalhadores, eles se formam e se reúnem no intuito de prestar assistência às zonas de sofrimento, de dor, no umbral, seja no umbral mais profundo ou não, ou no mais superficial. Então, a gente sabe que a misericórdia e o amor divino ele é infinito, e essas regiões que ainda se encontram por escolha própria, aqueles espíritos se reúnem por esses intuitos, às vezes, menos nobres, elas não deixam de ter assistência divina. Então, esses grupos de assistência, eles estão sempre ali presentes no intuito de resgatar aqueles que já desejam viver de uma outra forma. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, mas no plano extrafísico, o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Por isso mesmo, na esfera seguinte, a condição humana, temos o espaço das nações, com suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade a discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceramento e sem choque. O que ele está dizendo é o seguinte: se a gente vive num determinado país, numa determinada sociedade, e a gente tem afinidade com uma determinada religião, por exemplo, quando a gente desencarna, a gente é encaminhado justamente para aqueles mesmos grupos, para que a gente não tenha um choque. Então, quem é muçulmano, vive numa sociedade muçulmana, com os costumes, com a cultura muçulmana, quando é desencarnado, ele vai viver naqueles mesmos grupos, para que não haja um choque muito grande. Então, tudo é proporcional, tudo é adequado ao adiantamento, à condição de consciência de cada indivíduo e de cada grupo. Então, provavelmente, às vezes uma pessoa que é muito católica, às vezes não tem nenhum entendimento muito profundo da vida espiritual, quando ela desencarna e se encontra numa situação desconhecida, provavelmente vai aparecer para ela um espírito, que vai lhe ajudar, talvez um padre, que ela vai identificar aquilo na cultura dela, no entendimento dela, na vivência que ela teve na vida física, para não haver, como ele diz, esse choque nessa transição. Então, isso é um fator ainda importante. Com esses dois terços de criaturas ainda ligadas, desse ou daquele modo, aos núcleos terrenos, encontramos um terço de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos méritos com que se fazem segura a instrumentação das esferas superiores. O que ele está dizendo aqui é que, em torno da humanidade, cerca de 2/3 ainda estão numa condição inferior, ainda mais difícil, mais um processo evolutivo ainda mais incipiente, mais inicial. Somente 1/3 aqui, mais ou menos, que já tem uma certa condição que pode ajudar não só a si mesmo, como ajudar aos irmãos em evolução. E aqui a gente vê esses 3 primeiros capítulos
para depois, na próxima encontro que a gente tiver, a gente dá seguimento no capítulo 8 ou 28, como se diz a respeito do matrimônio e do divórcio, né? Eu trouxe aqui, como costume, uns slidezinhos para a gente discutir um pouquinho esses 3 capítulos aqui, né? Então, Evolução em Dois Mundos, apresentação dos desencarnados, né? Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médiuns? Como interpretaremos a existência de roupas, calçados, peças protéticas, né, das entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigidos de modo direto pela mente? Isso aqui é um aspecto que a gente estudou, né? O outro é a justiça na espiritualidade, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual. E o terceiro aspecto que a gente estudou no capítulo 25 é a vida social dos desencarnados, como se apresenta a vida, né, social nos espíritos desencarnados. Aqui uma questão. Princípio constitutivo do universo. Há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria, constituem o princípio de tudo. É a tríade universal, né? Deus, Espírito e matéria. Tudo no universo é matéria, exceto Deus e o Espírito, que somos nós. Por isso que é dito que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Porque nós somos a única coisa que é feita do próprio, vamos dizer, do próprio teor divino, né? Se tudo é matéria, menos Deus e o Espírito, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, né? O homem, de forma inadvertida, quis trazer isso para a forma antropomórfica, né? Então ele acha assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aí aquela imagem de Deus como aquele velhinho, bonzinho, barbudo e tal, né? Não é isso, né? Nós somos criados à sua imagem e semelhança, já que a tríade universal, Deus, Espírito e matéria, né, como eu disse, tudo é matéria, exceto Deus e o Espírito. A trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dito. Então, o fluido universal é como se fosse a interface, né? A gente, quando tem um computador, a gente não tem vamos dizer, um Windows, né? Que é fugiu o termo aqui, sistema operacional, né? Aquela interface que faz com que a gente interaja com o computador, né? Então, o que faz a gente interagir com a matéria é esse fluido universal, que permite que o espírito interaja com a matéria. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo modo, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades espirituais, propriedades especiais. Está falando aqui do fluido cósmico. Ele pode ser classificado como elemento material, mas ele se distingue da matéria por propriedades espirituais, né? Por isso que ele é essa interface de relação, para que o espírito possa atuar sobre a matéria. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, como está sob a ação do espírito, produzindo a infinita variedade das coisas que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades
que a gravidade lhe dá, né? Então, aqui ele está explicando a respeito do fluido universal, que também não deixa de ser matéria, mas ele tem qualidades que não são da matéria. E ele é essa interface que permite que o espírito, que não é matéria, ele interaja com a matéria. Princípios intermediários. Aí ele vai falar de princípios perispirídicos. Constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-se de veículo ao pensamento para transmitir movimento às diversas partes do organismo, aos quais atuam sob a impulsão da vontade, para fazer que repercutam no espírito as sensações que agentes exteriores produzem, né? O perispírito. Outro princípio intermediário, mediúnicos, são as afinidades fluídicas, principal do qual dimanam as faculdades mediúnicas. São individuais e não gerais, podendo existir do médium para tal espírito e não para tal outro, que sem essas afinidades, cujas variantes são múltiplas, as comunicações são incompletas, falsas ou impossíveis. Então, ele está falando aqui que é necessário, para haver a comunicação mediúnica, uma afinidade fluídica. Se não houver essa afinidade fluídica, essa comunicação ela é de forma incompleta ou impossível, né? Então, precisa haver uma afinidade fluídica entre o médium e o espírito que se comunica. Fluido cósmico universal. Isso é aquilo que a gente acabou de comentar nessa leitura anterior, nesse trecho anterior. Aqui ele vai falando como interpretaremos a existência de roupas, calçados, peças protéticas nos desencarnados, se tais apetrechos são inanimados. Os videntes têm registrado, a respeito desse fato, os mais variados tipos de roupa, que lembram tecidos que lembram desde os tecidos leves, esvoaçantes, rendados, até os pesados ou grosseiros. Túnicas de cores diversificadas, calças, camisas, paletós, coletes, gravatas, saias curtas ou compridas, blusas, casacos, uniformes, indumentárias ricas, modernas ou antigas. Roupas modestas, pobres e mesmo andrágios ou esfarrapadas. Uma boa parte desses espíritos são vampirizadores de usuários de droga, dos alcoólatras e dos que se mantêm em pensamentos deletérios, como ódio, vingança e cobiça. Então, de acordo com a condição espiritual, do nível moral, intelectual de cada espírito, a apresentação vai se dar de uma forma diferente. Aqui uma questão interessante. Espíritos podem apresentar-se inteiramente nus? É o que ocorre com aqueles que foram homens e mulheres de baixa condição moral, que se arrastam em existências consagradas aos excessos carnais e à devassidão dos costumes, que, por isso, podem aparecer desnudos diante dos médiuns videntes, revelando até mesmo em cenas deprimentes, dada a degradação mental em que ainda permanece. Vestimenta dos espíritos superiores. A veste fluídica indica a superioridade ou inferioridade do espírito. É como um invólucro formado pelos seus méritos e pelas qualidades adquiridas na sucessão de suas existências. Opaca e sombria na alma inferior. Seu alvor aumenta de acordo com os progressos realizados, tornando-se cada vez mais pura. Brilhante no espírito elevado, ela chega, nas almas superiores, a ofuscar os outros espíritos, né? É aquilo que a gente falou da condição de cada um. Considerações doutrinárias acerca da vestimenta. O codificador Allan Kardec, quando da revelação dos médiuns videntes que afirmavam ver espíritos vestidos, portando objetos de uso pessoal, enfim, marcando presenças, começou a questionar-se: dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tornar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão esses um duplo etérico no mundo invisível,
como os homens são nele representados pelos espíritos. Foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução, mediante a resposta à questão 4, no item 128 do Livro dos Médiuns. Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estáis longe de suspeitar. Podem, pois, ele concentrar a sua vontade, esses elementos, e dar-lhe a forma aparente que corresponda a dos objetos materiais, né? Então, o próprio indivíduo ele vai plasmando aquilo que ele deseja, né? Às vezes, um objeto pessoal que ele gostava muito e tinha uma grande ligação com aquilo, né? No plano espiritual, ele pode plasmar ali um objeto semelhante para continuar. Conclusões acerca da vestimenta. A vontade e os fluidos. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência, e pode mesmo dizer-se que é a essência da personalidade. Seu poder sobre os fluidos é acrescido com a elevação do espírito. Ou seja, quanto mais evoluído do ponto moral e do ponto intelectual, mais esse espírito tem condição de agir sobre a matéria de uma forma mais ampla. No meio terrestre, seus efeitos sobre a matéria são limitados, porque o homem se ignora e não sabe utilizar as forças que estão em si. Porém, nos mundos mais adiantados, o ser humano que já tem aprendido a querer impera sobre a natureza inteira, dirige facilmente os fluidos, produz fenômenos, metamorfoses que vão além, que vão até ao prodígio. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Quando ele fazia aqueles milagres, ele falava: sois deuses, podem fazer o que eu posso e muito mais, né? Então, Jesus mesmo já nos instruiu a respeito disso. No espaço e nesses mundos, a matéria apresenta-se sob estados fluídicos de que apenas podemos ter uma ideia vaga. Assim como na Terra, certas combinações químicas se produzem unicamente sob a influência da luz. Assim também, nesses meios, os fluidos não se unem nem se ligam, senão por um ato de vontade dos seres superiores, né? Ou seja, nós somos co-criadores, né? Então, nós somos, dependendo do nosso nível, a gente pode ser um co-criador menor ou maior. No nosso mundo mesmo, a gente está criando, né? Formas de pensamento, de acordo com o que a gente pensa, né? E os co-criadores maiores são criadores de mundos, né? Aqui está esse trecho está em Leon Denis, depois da morte. Agora, sobre a justiça. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual, justiça na espiritualidade? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo, né? Então, assim, o nosso juiz está dentro da nossa própria consciência, né? Então, esse a gente mesmo vai ser o nosso maior juiz. Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades, sobrepesando-lhes os méritos e os deméritos, né? Então, a nossa justiça terrena é uma pálida imagem da justiça que acontece no plano espiritual, nos níveis mais superiores da espiritualidade. Aqui ele coloca: integram tribunais do júri espíritos conhecedores de diversos ramos do direito, das ciências sociais, da psicologia e outros. Da mesma forma aqui, que um juiz, que um advogado que vai defender, tem que ter um conhecimento sobre ciências jurídicas e uma série de outros conhecimentos. No plano espiritual não poderia ser diferente. Muito pelo contrário, os conhecimentos exigidos são até maiores, né? Como eu disse, diversos conhecimentos no ramo do direito, das ciências sociais, da psicologia e outros, né? Que uma série de aspectos, não só os aspectos jurídicos legais, mas uma série de outros aspectos é levado em consideração nessas situações.
onde dignos e imparciais, embora rígidos, mas amorosos, examinam as responsabilidades de cada um. E não só delinquentes se submetem a esse júri, mas também trabalhadores das colônias espirituais, aqueles que se deixam arrastar por tendências inferiores e sentimentos inconfessáveis. Aqui vai falando a respeito do julgamento, né? Será mais ou menos sumário segundo o grau evolutivo dos culpados. Aquilo que a gente já comentou, né? Aquilo, basicamente aquilo que a gente já tem comentado. Aqui eu vou deixar aqui, quem quiser depois ler, só dar uma pausa no vídeo, né? Aqueles que estão acompanhando a gente no canal do YouTube, aí lê isso aqui com um pouquinho mais de calma, né? Então, o espírito é sempre o árbitro do próprio destino, né? Aqui, Kardec, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, trata o Código Penal da Vida Futura, composto em 33 artigos baseados na lei de causa e efeito, das quais transcrevemos o seguinte. Artigo 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. No artigo 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, as consequências das próprias imperfeições. Artigo 12. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Artigo 14. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Artigo 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração. Então, a gente sabe que, para a gente se regenerar dos nossos erros, né, existem 3 etapas. A primeira delas é o arrependimento, né? A segunda etapa é a expiação dos nossos erros. E a terceira etapa é a reparação, né? Então, nesse processo de justiça divina, quando a gente comete algum crime mediante a lei divina, né, a gente vai passar por esses três processos, né? Primeiro a gente se arrepende, depois a gente expia aquilo que a gente cometeu de mal e depois a gente repara, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Um espírito que numa encarnação foi um feitor de escravos, né? E ele fez muito mal a muitos escravos. Então, maltratou, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico. Então, quando ele atingiu um nível de consciência do erro que ele cometeu, né, como ele coloca aqui, a nossa consciência é o nosso principal juiz. Então, o primeiro passo é o passo do arrependimento. Ele vai se arrepender daquele mal que ele cometeu. O segundo passo é a expiação, né? Então, ele pode vir numa outra encarnação, numa condição de escravo, onde ele vai sofrer tudo aquilo que ele impingiu aos outros. E numa terceira situação, da reparação, ele pode ser um benfeitor de pessoas que passam por opressão, então ele vai vir reencarnar, né, como um indivíduo que vai ajudar pessoas que sofrem violência, ele vai reparar aquele mal que ele impingiu aos semelhantes. Aqui também é um textozinho um pouquinho mais longo, que conclui isso. Para não ficar muito enfadonho, eu vou deixar aqui o texto. Aí aquelas pessoas que tiverem com um pouquinho mais de tempo, dá uma frisadinha no vídeo, e aí pode ler com um pouquinho de mais calma aqui esse texto aqui que a gente está trazendo. Aqui ele falando da vida social agora, né? O último capítulo que a gente trouxe. As esferas energéticas da Terra. Com fulcro em várias obras da bibliografia espírita e espiritualista, é estabelecido de forma explícita que o planeta Terra está convencionalmente dividido em 7 dimensões. Essa convenção teve origem no plano espiritual. Conhecemos realmente o planeta que nos serve de moradia? A vida desenvolve-se apenas na superfície do globo terrestre?
Quais desculpa, são as muitas moradas a que Jesus se referia? Então, aqui ele está se referindo aos vários locais em que a vida na Terra ela acontece, né? Então, aqui, os abismos ou zonas abissais, treva, umbral grosso, crosta terrestre, umbral, colônias e cidades espirituais, né? Locais onde predomina a arte, a cultura, a ciência, o amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. Então, existem vários locais, várias zonas espirituais aqui no planeta. Então, aqui ele fala do abismo ou das zonas abissais. A primeira é a mais inferior das esferas, só habitada por espíritos em sua pior condição mental, ou seja, falanges de espíritos que se feriram profundamente perante a lei. Então, são aqueles espíritos mais arraigados ainda à condição inferior ao mal. São espíritos caídos no mal. Então, a região abissal, região profunda do oceano entre 2.000 e 6.000 metros. São as regiões abissais do oceano. Trevas ou umbral grosso. A segunda esfera também é habitada por espíritos que só em condições mais em condições mais brandas que a dos habitantes do abismo Lisínias, informa a André. Chamamos trevas as regiões mais inferiores que conhecemos. A vida, contudo, palpita na profundeza dos mares e no âmago da terra, porque o abismo atrai o abismo e cada um de nós chegará ao local para onde esteja dirigindo os próprios passos. Então, o que ele está dizendo aqui que a vida espiritual ela acontece dentro até da crosta terrestre, até as regiões abissais dos mares. Ela ocorre nas mais diferentes localidades. Na crosta terrestre, a terceira esfera habitada por nós, os espíritos encarnados, em que já aparecem mesclados todos os povos e nações. Essa esfera é de todos nós, sobejadamente conhecida, por ser nossa moradia provisória. Temos em André Luiz uma espécie de conspícuo embaixador terrestre enviado por nossa humanidade a nossa humanidade a um país limítrofe. Nesse país, ele visita pessoalmente cada região e nos envia circunstanciados relatórios, não só expondo com argúcia e suma inteligência seu ponto de vista, mas também colhendo profundos e sérios subsídios elevados, mentores que o conduzem e esclarecem a cada passo. Aqui ele está falando de um outro local, umbral e as colônias espirituais. Então, aqui ele descreve também esses locais. Depois, quem quiser dar uma frisadinha de novo, dá uma lida aqui um pouquinho com mais calma. Então, ele está descrevendo uma a uma, cada uma dessas localidades. Aqui, locais em que predominam a arte, a cultura, a ciência. Então, aqui ele faz uma breve descrição disso. Locais onde esferas energéticas da Terra, onde o amor fraterno universal predomina. Aqui também ele faz aqui uma breve descrição desses locais. Aí vocês podem também, como eu disse, dar uma frisadinha, dar uma lida, para a gente não ficar um estudo aqui muito longo e muito cansativo. Aqui, na vida social dos planetas, as diretrizes do planeta. A sétima e última esfera, certamente onde o Cristo está entronizado no seio de uma humanidade cuja atitude evolutiva é, por hora, inconcebível para nós. A gente está falando aqui dessas zonas mais superiores, onde ali o próprio Cristo nos acompanha. Então, aqui ele fala das organizações de uma colônia, que seguem diretrizes muito semelhantes àquelas que já conhecemos. Toda a colônia tem um governador, um administrador. A partir daí, cada repartição tem um responsável encarregado, basicamente como a nossa vida aqui. Como eu disse anteriormente várias vezes, a vida espiritual, a vida material é um reflexo da vida, da organização no plano espiritual, mesmo que seja em um reflexo não muito fidedigno. Aqui ele fala a respeito do trabalho nas colônias.
Para os espíritos comprometidos com o bem, não há o ócio e nem tempo a perder, porque o trabalho por lá é o que não falta. Os desencarnados têm obrigações, assim como qualquer encarnado, né? Como a gente disse. A única diferença para quem está por lá é que eles trabalham para seu aprimoramento moral, espiritual ou simplesmente pelo bem-estar, que é o trabalho ou amparo ao próximo. Isso, esses espíritos que já têm uma condição de entendimento maior, né? Aqui ele fala um pouco a respeito do lazer nas colônias, né? E também como a Terra, né? A gente não deixa de ter uma necessidade, né, de um determinados momentos de descanso, de refazimento, né, mental, né? Então, como aqui, né, aqui lá também ocorre da mesma forma. Dessa forma, parece que os espíritos só pensam em trabalhar e nada mais. Na verdade, não é bem assim. É recomendado que cada cidadão dedique seu tempo ao trabalho, ao estudo e ao lazer, de forma que possa aproveitar bem a estadia no plano espiritual e programar suas reencarnações futuras, né? Então, como tudo, né, a gente vai ter um momento de trabalho, um momento de estudo, um momento de lazer, né, como acontece aqui no plano terreno. Aqui, por último, agora para encerrar, o comentário da vida, um comentário de Kardec. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que, entre os bilhões de mundos que circundam na imensidade, apenas um, e um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recriar os nossos olhos? Isso não cabe no entendimento de ninguém, né? Então, é que nem aqui no plano material. Se a gente, na condição ainda intelectual, moral, atrasada mais que a gente está, ninguém, por exemplo, constrói um prédio para ninguém morar, né? Ninguém constrói uma casa para ficar vazia, né? Então, na sabedoria divina, isso não tem sentido, tá? Então, cada orbe, cada local do universo tem vida ali habitando. Pode não ser uma vida que pulsa na mesma dimensão da nossa, né? Como nos planetas aqui que nos circundam no sistema solar, a gente pode não reconhecer ali uma vida que está no nosso nível material de vibração. Mas existe vida ali, obviamente, que está vibrando uma outra dimensão que não é possível os nossos sentidos físicos captarem, né? Então, é vida que existe ali, mas é uma vida que está vibrando numa outra dimensão da matéria, em que os nossos sentidos físicos e os nossos aparelhos tecnológicos, até o momento, não conseguem captar aquilo, né? Todos nós estamos aqui e estamos respirando, não é isso? Se não tivesse oxigênio no ar, a gente estaria todos aqui já mortos. E a gente não está enxergando o oxigênio que a gente está respirando. Então, existe muito mais coisa além do que os nossos limitados 5 sentidos podem perceber, né? Isso aqui é o que ele está falando. Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há, nessa ideia dos mundos, ainda impróprios para a vida material, e, entretanto, povoados de seres apropriados ao seu estado. Alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema, né?
Então, essa aqui é a conclusão aqui de um comentário de Kardec sobre a vida, né, nos mundos, né? Então, aqui Leon Denis, tendo como templo o universo, como altar a consciência, como lei a caridade, por imagem Deus, por religião o amor. É uma frase de Leon Denis aqui para a gente encerrar aqui o nosso estudo da noite, né? Então, a gente viu aqui 3 capítulos bastante interessantes, né, que revelam para a gente aqui um pouco mais sobre como é a vivência no plano espiritual, né? Alguém quer comentar alguma coisa? São 3 capítulos, Anísio, que trazem... E é fácil a gente se lembrar do primeiro livro, né, da coleção de André Luiz, O Nosso Lar, né? Que, através dessa obra, André Luiz veio nos mostrar como era essa vida no mundo espiritual, né, com as suas organizações, com as suas colônias, né, com toda a parte administrativa, a parte de alimentação, né? Então, se não me engano, data de 1944, né? Você imagina naquela época, né, essas informações como devem ter até chocado um pouco as pessoas, né? E não faziam ideia de ter uma vida espiritual tão organizada, tão plena, não tinham essa percepção, né? Exatamente. E até no próprio nosso lar, né, a gente vê a própria evolução científica, tecnológica é muito adiantada em relação a gente, né? Nessa época, eles já descrevem ali aparelhos como se fossem computadores, né? Exatamente. Que eles utilizavam ali, coisa que aqui no plano material veio acontecer muitas décadas depois, né? Aqueles ônibus ali que flutuam e tal, uma série de tecnologias que ele descreve ali na década de 40, que vieram aparecer na Terra muitas décadas depois, né? Parecia algo tão distante, algo até um Distante, pouco meio fantástico, né? Hoje em dia exatamente. essa ideia já está bem disseminada, né? Com toda a obra que Chico Xavier nos trouxe, né? Os próprios filmes que estão sendo feitos, né? Isso É, já está mais... que a gente chama de ficção científica, né? Às vezes nada mais do que aquele autor que fez aquilo, que já viu aquilo em algum lugar, né? Já tá... Então a gente vê uma série de coisas que eram chamadas antigamente de ficção científica, né? É, é, por exemplo, 20 mil léguas submarinas do Júlio Verne, ele descreve um submarino, né? Naquela época não existia esse tipo de máquina e tal, e coisas que foram inventadas muito depois e tal. Então, na realidade, que esses avanços no plano espiritual geralmente são bem maiores. Quanto mais elevado o plano, ou até em outros planetas, né? Que Exatamente. no nível evolutivo maior que o nosso, eles têm uma série de avanços que a gente ainda vai chegar lá, mas está bem à nossa frente, né? Outra coisa em relação à justiça, né? Isso aí nos mundos, né, superiores, né? Ou no mundo igual ao nosso, né? Porque a gente sabe que nos mundos inferiores a justiça também se assemelha muito com... Em determinados locais nossos aqui que não há justiça, né? Exatamente, né? Então, tudo é relativo, né? Também achei muito interessante você citar aí o céu e o inferno, né? Falando do Código Penal da Vida Espiritual, realmente muito interessante. Acho que para quem não conhece, para quem não leu, eu acho que vale a pena se deter nisso, que é rico em informações, né? E no final, seu último slide aí, né, falando da vida nos mundos, né? A gente já está vendo isso tão frequente, né? Como a gente hoje também está notório, né? Já está até popular, né? A percepção desses objetos voadores não identificados, né? Está cada vez mais frequente, os relatos são inúmeros, imensos, e também era algo que antigamente a gente falava para as pessoas, elas se assustavam. Hoje em dia, hoje todo mundo aceita isso, né? Já faz parte
num conhecimento assim geral, global, né? Que é impossível, que nem você me falou, né? Se nós, né, não construímos coisas para ficarem vazias, Deus jamais faria a mesma coisa, né? É isso. Bom, então hoje, repetindo, a gente está encerrando aqui. Na próxima semana a gente vai ter o último Ame Vale Convida do ano, com a presença do Sérgio Sérgio, que vai ser o nosso convidado, que é um dos autores do livro A Cura na Visão Espiritual. Então, ele vai dizer um pouquinho a respeito do trabalho deles lá, que eles fazem lá em Birigui, e a respeito do livro, e a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho com ele, né? Então, quem quiser assistir, na próxima quarta-feira, vai ser às 20 horas, dia 14, e depois vai estar disponível para todos aí no nosso canal do YouTube, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, para a gente encerrar. E depois do dia 14 a gente faz o recesso de fim de ano que a gente costuma fazer. Aí no finalzinho de dezembro e no mês de janeiro a gente está em recesso e a gente retorna o nosso estudo nos capítulos seguintes a partir do mês de fevereiro. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo a oportunidade que nos foi dada, o estudo dessa noite, daqueles irmãos desencarnados que também aqui compareceram para conosco estudar um pouquinho, aprendermos um pouquinho mais, tomarmos conhecimento do que realmente nós somos, espíritos em essência, né? Que a vida material nada mais é do que uma passagem, uma experiência necessária às nossas vivências, para a nossa evolução, tanto do ponto de vista espiritual como do ponto de vista intelectual, para que possamos desenvolver essas duas asas, para que possamos traçar voos maiores na nossa vida, na nossa evolução. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, ao Dr. Bezerra de Menezes, as suas falanges médicas, os nossos mentores espirituais que aqui tiveram presente conosco, agradecendo essa consideração, essa amizade que os trouxeram até aqui, agradecendo a todos aqueles que conosco estão no estudo. Em nome de Deus e Jesus, damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então, desejando aí uma boa noite a todos, a gente vai encerrando aqui o estudo da noite de hoje. Tá? Uma boa noite, uma boa semana a todos.